Boa noite, C3. Boa noite. Vocês estão bem? Que ótimo. Feliz em ver vocês, feliz em ver algumas pessoas pela primeira vez aqui. Volte mais vezes. Deus abençoe vocês, tá? Para quem não me conhece, sou o Eli, esposo da Carla. Isso me basta, né? É isso. Coloca aí. Ah, já colocou. Obrigado. Nós estamos nos preparando para o maior batismo dessa igreja. Amém. 3 pessoas com fé. Eu vou falar de novo. Nós estamos nos preparando para o maior batismo desta igreja. Amém. Sabe por que eu estou dizendo sobre fé? Porque eu não tenho nenhum nome. E você concordou comigo. Então ore por isso. Nós estamos nos preparando para o maior batismo desta igreja. Nós entendemos que é necessário nós estarmos diante de Deus. Não é uma regra e não é uma norma da C3. A Bíblia diz, Jesus diz, tá? Dizendo assim, aquele que crer e for batizado. Diga comigo, aquele que crer e for batizado será salvo. Pastor, eu já fui batizado quando eu era pequenininho. Amém, glória a Deus. Que bom que a sua mãe, seu pai te levou lá para o batismo. Mas nós entendemos, nós, igreja C3, diga C3. Amém. A igreja C3, ela entende que não existe remoção de pecado em criança. Então, se você foi batizado quando você nem lembra, é porque você nem lembra do pecado que você se arrependeu. Então, está na hora da gente conversar e, quem sabe, agora de uma forma... Estou tentando lembrar a palavra. Pública, obrigada. Pública, você possa também ser salvo. Amém? Eu quero que você me procure hoje, amanhã ou depois de amanhã. Hoje, amanhã ou depois de amanhã. Me procure. Pastor, eu tenho dúvidas sobre o batismo. Estou à disposição. Pastor, eu quero dar o meu nome para o batismo. Estou à disposição. Pastor, eu não sei sobre o batismo. Estou à disposição. Tá bom? Amém? Você orou comigo. Aliás, você concordou comigo. Eu quero que você ore por isso. Tem alguém pertinho de você precisando ser batizado. E essa pessoa, ela depende disso, da salvação dela. Em nome de Jesus. Pastor, mas eu já sou salvo. Amém. Depois a gente conversa sobre teologia. Depois eu posso te dar um pouquinho de instrução. Mas eu queria colocar no seu coração que esse mês, nós faremos um batismo. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Você entendeu o que é esse mês, né? Por isso que não tem data lá, porque eu estou agindo na fé. Tá bom? Então, estou esperando. Daqui a pouco eu distribuo a senha para vocês. Amém. É isso? Nós passamos alguns minutos já, mas eu quero que você receba com muita honra ao Senhor, o Alessandro, que vai nos dar a palavra essa noite. Se você puder aplaudir a Jesus. Cadê sua água? Pega ele para mim. Tá bom. Boa noite, pessoal. Um prazer gigantesco estar novamente aqui com vocês. Vocês sabem o quanto eu amo essa casa, porque essa casa é a minha casa. Então não tem como eu não amar, né? Essa casa, para mim, o Espírito Santo transborda nesse lugar, gente. Eu não sei vocês, mas comigo o Espírito Santo me faz chorar. Tem gente que sente calor, tem gente que sente frio. Eu choro. Eu choro porque é muito lindo o que Jesus fez por nós. É maravilhoso e agradeço a Deus por dar essa oportunidade de ser instrumento dele. Não meu. Não quero mais uma vez dizer para vocês que eu não estou aqui por mim. Pelo contrário, estou aqui por ele. Porque o que ele fez, a gente não consegue chegar aos pés do que ele fez por nós na cruz. Então que nós tenhamos uma noite abençoada em nome de Jesus. Que nós tenhamos corações com terreno fértil, que as sementes caiam em terra fértil e brotem, e árvores frutíferas comecem a fluir a partir de hoje.
Primeiramente, queria fazer um pequeno, uma declaração rapidamente. Cara, luau na praia, vocês são muito folgados, viu? Dá inveja. Eu vou sugerir lá em Curitiba de fazer um luau com as capivara lá no Parque Barigui. Mas não deixa de ser. Gente, que dia que vai ser mesmo? Posso vir? Não vou estar aqui, infelizmente. Pois é, mas eu não vou estar aqui, infelizmente. Gente, o assunto que me foi passado é um assunto de uma série que vocês estão trabalhando, a série que é maravilhosa, que é Dois Senhores. Só existe um. Será? Hoje é um assunto bem complexo. Um assunto que eu adoro assunto quando a gente bota o dedo na ferida, assim. Sabe por quê? Porque quando a gente sente a dor de uma ferida, é porque ela deixou uma marca na gente. A minha esposa sempre diz que cicatrizes, elas não somem. Elas ficam no corpo da gente para serem lembradas. Então, quando a gente cutuca uma ferida, é porque ela tem que ser lembrada sempre. E nós vamos falar sobre a relação do cristão com o dinheiro. Não vou falar de dízimos e ofertas, não é isso. Eu quero trazer para vocês uma visão bíblica do que é o dinheiro. Na Bíblia, não sei se vocês sabem, mas mais da metade das parábolas de Jesus falava sobre dinheiro e riquezas. Se você juntar as orações, versículos que falam de oração e fé, dá mais ou menos 500 versos na Bíblia. De dinheiro e riqueza, quase 2.500 citações. E aí você se pergunta, tá, mas então por que na Bíblia existe tanta preocupação com o dinheiro? É porque o dinheiro em si não é um problema. O problema é a relação sua com o dinheiro. Então nós vamos nos aprofundar nesse assunto para a gente entender o que isso pode nos trazer. Em 1 Timóteo 6, 9 e 10, Paulo nos traz assim: aos que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor a ele. Então, vamos começar a falar o que não é o problema. Tá? Para a gente depois entender o que é o problema. O dinheiro não é o problema, gente. Porque se fosse verdade, só teria problema quem tem dinheiro. Nós vemos no verso 10 ali, que o problema é o amor ao dinheiro. E ele é a raiz de todos esses males. Porque muitas pessoas podem amar o dinheiro sem tê-lo. Por outro lado, podemos ter o dinheiro sem amá-lo. Então o problema não é o dinheiro. Em Salmos 62, 10, Davi nos diz assim: não confiem na extorsão. Está aí, né? Ok. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Então o errado não é o crente ter o dinheiro. O errado é o dinheiro ter o crente, o cristão. Se a gente consegue entender que o problema então não é o dinheiro, o problema é que Davi nos explica que o problema maior é quando nós colocamos o dinheiro no nosso coração. E Deus conhece o nosso coração. Em 1 Timóteo 6, 10, nós vamos falar muito de a carta de Paulo a Timóteo, que era um jovem, que todos sabem a história, era um jovem que se tornou um exemplo de cristão, e essas cartas falam para Timóteo se preocupar em não deixar com que o dinheiro e as riquezas atrapalhem os ensinamentos e o crescimento
da palavra perante as pessoas. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Paulo aqui nos diz para nós colocarmos as nossas certezas em Deus. Porque a gente não pode colocar as nossas certezas em algo que é incerto. Nós não temos controle sobre o dinheiro. Então, qual é o problema? Resumidamente, o problema é o amor ao dinheiro. Na semana passada, eu acompanhei a pregação do pastor Eli, e ele frisou muito bem esse verso em que Jesus fala. E eu, quando trago uma palavra para vocês, eu digo, quando Jesus falou, está falado. Em Mateus 6:24, Jesus fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Gente, não existe em nenhum lugar na Bíblia algo tão claro como isso, mostrando para nós que o dinheiro é aquele que concorre com o senhorio de Cristo. Nenhum lugar. Na parábola do semeador, em Mateus 13:7, fala assim: outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Acho que todo mundo conhece, ou deveria conhecer a palavra do semeador. E a pergunta é a seguinte: o que pode concorrer com a palavra, a ponto de sufocar a palavra? Na sequência, Jesus fala: quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. O que sufoca a palavra? As preocupações dessa vida e a preocupação com as riquezas. Vocês vejam o perigo que o dinheiro e as riquezas trazem para a nossa vida. Ele faz com que a gente sufoque aquilo que mais pode nos alimentar, que é a palavra. Mas logo em seguida, que Jesus fala que a gente não pode servir a dois senhores. Eu acho muito bom, porque às vezes a gente pega um verso, eu sempre falo assim, gente, na pior das hipóteses, chegou um verso para você, leia 3 para cima e 3 para baixo. Pelo menos você vai tentar entender o contexto do que está acontecendo. Logo na sequência, Jesus diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer e beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? A preocupação com a nossa subsistência concorre com o senhorio de Jesus. Nós não podemos dar a essa preocupação a importância maior do que nós devemos a ela. Veja bem, eu não estou dizendo que nós não devemos nos preocupar com isso. Nós só não devemos dar uma preocupação maior do que realmente ela deve. Porque a partir do momento que eu faço isso, eu esqueço que Jesus é aquele que toma conta dos meus dias. O Billy Graham, eu já testemunhei para vocês, eu e a Ju, nós visitamos o museu do Billy Graham em Charlotte, nos Estados Unidos. É um lugar assim, fantástico, sensacional. Então, eu adoro as pregações dele, algumas frases dele, e o Billy Graham falou assim, se alguém adquire atitude correta com o dinheiro, resolve quase tudo na sua vida cristã. Existem várias declarações bíblicas
de como a forma errada com o relacionamento com o dinheiro pode ser danosa em nossas vidas. O quanto nós supervalorizamos. Mas como eu acabei de falar, quando Jesus fala dos dois senhores, vamos voltar 3 versos antes do 24º. Em Mateus 6, 19 e 21 fala: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Não acumulem para vocês tesouros, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aqui também estará o seu coração. Jesus está dizendo que não é problema a gente ter, o problema é acumular. Quando a gente acumula, a gente começa a cada vez querer mais, cada vez querer mais. E nós vamos chegar daqui a pouco na nossa palavra, que eu vou mostrar para vocês a preocupação que isso pode trazer em nossas vidas. Moisés diz em Deuteronômio 8, 11, 14, gente, desculpa, é que vocês viram que eu falei que tem 2.500 versos, então imagine, eu tive que escolher alguns, mas é bastante, me desculpe, mas eu sempre digo assim, quando você passa pela palavra, eu tenho certeza que a palavra é muito mais poderosa do que as minhas palavras, mas vamos lá. Vamos entender o contexto. Moisés diz em Deuteronômio 8, 11, 14, diz: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. O problema não é aquilo que Deus promete para nós. O problema é a maneira que nós recebemos aquilo que nos foi prometido. Deus quer e prometeu para nós. A palavra não fala claramente em riquezas. Deus fala em provisão. Então, quando a gente recebe a provisão, Deus está preocupado em como iremos receber esta provisão. Essa passagem aqui, Moisés, veja bem, estamos falando antes, ele está mostrando que quando você coloca no seu coração, vai chegar um momento em que vocês vão esquecer do Senhor. O que aconteceu com Salomão? Salomão foi exatamente assim. Deus ficou maravilhado com Salomão quando Deus fala com Salomão e pergunta o que ele quer. Ele pede o quê? Sabedoria. E ele foi considerado o homem mais rico que já passou pela terra. Só que chegou um momento que ele esqueceu do primeiro amor. E quando ele esqueceu do primeiro amor, veja bem, o peso dessa decisão dele foi tão grande. A promessa de Deus para Abrão, que Abrão seria o pai de muitas nações, não foi quebrada. Mas as 12 tribos se separaram. E a gente sabe a história. Então, o dinheiro precisa ser servo em nossas vidas, e não Senhor. Como vimos em Mateus 6,19, não juntem tesouros aqui na terra, mas no céu. Muitos cristãos usam essa passagem para dizer que nós não devemos buscar tesouros aqui na terra. Está errado. Completamente errado. Deus não está falando isso para vocês. Deus está falando que nós temos que juntar tesouros no céu. Tá, mas tudo bem. Mas como é que eu vou juntar tesouro no céu? Aprenda a agir com os seus tesouros aqui na terra. Porque não adianta dizer assim, mas depois, lá no céu, eu vou ter corpo glorificado, eu vou ser um cara legal, e eu vou agir diferente. Não. Você precisa agir aqui, da forma correta, com os tesouros que Deus te dá. Com a provisão que Deus lhe dá.
Essa é a maneira correta de você usar esse tesouro aqui na terra. Para quê? Para fazer algo por alguém e para alguém. Voltando a 1 Timóteo 6, 17 e 19. Vocês viram que 1 Timóteo 6, Mateus 6, sabe o que isso significa? Nada. Vamos continuar. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Agora aqui, ó. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para servir. Dessa forma, eles acumularão tesouros para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Está aqui, gente. Está dizendo que não é para acumular tesouros? Não. Agora, como agir com esses tesouros? Sim. Tá. Como é que eu vou vencer esse problema com relação ao dinheiro? Eu vou falar 3 fundamentos para vocês. Primeiro, consegue colocar? Olha lá. Compreensão clara do senhorio de Cristo. Honra. Riquezas concorrem com o senhorio de Cristo, como nós já falamos. Deixe que Cristo governe o nosso coração, e não o dinheiro. Honre ao Senhor. Jesus quer que honremos a Ele para honrar e fazer distinção entre Ele e o dinheiro. 2. Contente-se no que Deus nos dá. Aquele que está contente com o que tem, está preparado para ter mais do que tem. Contentamento. Não precisamos, gente, de muito para viver. O contentamento blinda o nosso coração. E quando nós temos um coração blindado, Deus vai te dar algo que não concorrerá com Ele. Ele vai olhar para o filho e dizer assim: esse coração é blindado, ele está preparado para receber mais do que ele tem. Seja generoso. Generosidade. Nossa irmã falou na oração: seja como um rio de água viva. É muito fácil você dizer assim: Jesus é um rio de água viva. Isso eu tenho certeza. Seja você também um rio de água viva, um rio de água que entra e sai e nunca para de entrar. Então vamos buscar um pouquinho mais sobre esses 3 pontos. Vamos falar sobre honra. Em Provérbios 3, 9 e 10, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus barris transbordarão de vinho. Qual que é o propósito disso? Que nós honremos ao Senhor. Ok. Qual que é a consequência? Celeiros cheios e barris transbordando. O problema é que muita gente e muitos pastores pregam da forma errada. De que forma? Honre ao Senhor, que você vai ter o celeiro cheio e os barris transbordando. Não. Honrar ao Senhor não é passar recibo para o Senhor. A consequência, que é os barris cheios e os celeiros cheios, ela é apenas consequência. Ela não pode se transformar em propósito na sua vida. Quando você faz isso como um propósito, você não está enganando a ninguém. Porque Deus sabe qual que é o teu propósito. E tem outra coisa que eu vou dizer para vocês, que é triste para nós, mas é tão bom para Deus. Deus
ele não é carente, ele não tem problema de autoestima, ele não precisa que você bajule ele. Em Atos 17, 24 e 25, nem está na lista, diz que Deus não é servido por mãos humanas. É verdade, gente. Tá, mas, Ali, se você está dizendo para mim que se Deus não precisa da nossa honra, por que Ele quer que a gente honre Ele? Putz, ficamos numa encruzilhada, né? Porque Ele sabia que a honra seria um efeito regulador em nossos corações para que a gente pudesse preservar o lugar correto que Deus tem em nossos corações. Ele precisa disso. Deus não quer as suas ofertas, Ele não quer seus bens materiais, Ele quer a sua honra. Os bens materiais nós vamos colocar aos pés do Senhor. Quando os apóstolos pregavam, eles pediam para as ofertas ficarem aos pés deles. Em Apocalipse, quando a gente vê as descrições da Nova Jerusalém, as ruas serão de ouro. Por quê? Ah, não, é de ouro porque, lá é o mundo de Deus, né? Não, é porque o ouro não vai valer nada lá. Em Malaquias, até tem a passagem, mas eu vou dar uma encurtada. Malaquias, ele apresenta quais são as nossas obrigações como filho, como servos, mas ele questiona aonde está a nossa honra para com o Senhor. Ofertas sendo entregues de qualquer maneira, elas são simplesmente colocadas de lado pelo Senhor. Porque Deus nos pergunta, se você oferecer desta maneira para um governante no seu mundo, ele vai aceitar? Alguns acho que até hoje em dia aceitariam. Mas não demonstra honra. Quando Abraão entrega a oferta a Melquisedeque, ele entrega a melhor oferta que ele teve. É a primeira passagem na Bíblia em que aparece a figura do dízimo. Porque era o dízimo dos espojos da primeira guerra que Abraão participou. E Melquisedeque é uma figura. Tem uma pessoa, que tem um cachorrinho lá, mas a menina está lá, desculpa lá, gente, é que eu estou preocupado. A figura de Melquisedeque na Bíblia é uma figura, não é estranha, mas ela é uma figura que necessita um estudo bem aprofundado. Quem foi Melquisedeque? Isso é uma outra hora nós conversamos sobre esse assunto. Honre aquele que merece a sua honra. Em 1 Samuel 2,30 fala, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Quando olhamos e colocamos Deus acima do dinheiro, temos um coração blindado. Deus te olha e diz, você poderá receber e você está preparado para isso. Agora, a pergunta que eu faço a todos vocês, se vocês fossem Deus e hoje olhassem para vocês mesmos, você daria mais dinheiro para você mesmo? É uma pergunta que só vocês podem responder. Por isso que nós precisamos amadurecer na fé, estarmos preparados para este amadurecimento, para sabermos que em qualquer situação nós estaremos com o nosso coração direcionado a Deus. Nada irá nos desviar desse amor. O maior exemplo de dar honra a Deus, o primeiro, a história de Abel e Caim. Todos conhecem a história de Abel e Caim. E a pergunta que eu faço para vocês, qual foi a diferença das ofertas de Abel e Caim? Abel era um pastor de ovelhas, ele trouxe uma ovelha do rebanho. E Caim era lavrador, ele trouxe um fruto do trabalho dele.
A diferença entre os dois é que Abel trouxe das primícias do seu rebanho. Ou seja, quando você estiver no seu momento, fechei o mês, iniciei o mês, a primeira coisa que tem que vir na tua cabeça é Deus. Gente, não importa o quanto isso seja, importa é que na sua cabeça, no seu pensamento, na sua contabilidade, como for o que você faz, Deus tem que estar em primeiro lugar. Ele não quer que sobre o que você vai dar para ele. Caim fez isso. Ele deixou para o final. Então vamos colocar Deus em primeiro lugar nessa história. Contentamento. Aqui está um negócio complexo. Em 1 Timóteo 6, 10, eu falei dos Timóteo 6, Mateus 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para neste mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos. Algumas pessoas, no finalzinho ali, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O ensino bíblico aqui é muito claro, para a gente se contentar com o que você tem. E acrescente esse contentamento com piedade e a sua fé. Pois o lucro de tudo isso é o que mais Deus quer para a tua vida. Tanto é que não adianta você guardar tesouros. Vocês já viram, né? Abriram a tumba do faraó Tutankhamon 7, 14, 23, não sei. O que eles acham lá dentro? Um corpo embalsamado, que era o processo deles, e estava todos os tesouros dele dentro da tumba. Você não leva nada. Absolutamente nada. Em Eclesiastes 5,15 diz: o homem sai nu do ventre da sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Em Hebreus 13,5 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que você tem. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O contentamento está em Jesus, porque Jesus é o suficiente. Vocês sabem por quê? Porque quando a gente tem na raiz do nosso coração o dinheiro, nunca você vai estar satisfeito. Nunca. Agora, quando a raiz do seu coração está em Jesus, você sempre vai se satisfazer, porque Ele sempre vai te alimentar. E é uma fonte inesgotável. Quando a gente entende que o amor ao dinheiro traz apaga a pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu com a minha família e com uma pessoa próxima a mim. Nós tivemos um problema financeiro há uns 4, 5 anos atrás, de um investimento que nós fomos enganados. Resumindo, a história é essa. Eu lembro que eu estava na praia, né, Ju? A gente estava na praia e eu vi uma live dessa pessoa tentando se desculpar do que tinha acontecido, que tinha enganado todo mundo. E eu lembro que a hora que acabou a live, eu pensei comigo assim: perdi, Playboy. Eu cheguei para a Ju e falei assim: Ju, nós perdemos, só que eu não vou transformar isso um ídolo na minha vida. Ou seja, eu não vou acordar todos os dias dizendo: ai, perdi, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Não. Perdi, Senhor, o Senhor vai me prover, porque o Senhor é Pai, o Senhor é maravilhoso, e isso não é um ídolo na minha vida. O Senhor me é suficiente, e é com você que eu vou caminhar. Em menos de 3 meses, eu recebi 2 contratos que eu não imaginava, com valores muito acima daquilo que eu tinha perdido.
Em compensação, uma pessoa próxima a gente fez ao contrário. Ela está há 4 anos definhando. Problema, depressão. Gente, claro que não é bom perder dinheiro. Não posso ser hipócrita com vocês. O que não pode é o dinheiro te levar junto para o buraco. Contente-se com Jesus. Paulo, em Filipenses 4, 10, 14, essa aqui é uma das passagens mais legais que eu acho na Bíblia, porque as pessoas dizem assim, mas a pessoa interpretou da forma errada. Não é bem assim. Ela leu no momento em que para ela era propício aquela interpretação. É lógico, tem algumas pessoas que interpretam de uma maneira diferente, até com outro sentido. Mas Paulo diz assim a Filipos, na igreja de Filipos: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, olha aqui, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente o contente ficou bem curitibano, né? Desculpe. Contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aqui vem o versozinho que eu acho mais legal. Tudo posso naquele que me fortalece. E a sequência diz: apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Gente, quando Paulo está dizendo aqui, tudo posso naquele que me fortalece, tem aqueles que dizem assim, eu vou abrir uma empresa e eu posso, porque Jesus me fortalece e eu sou capaz. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que você tudo pode suportar naquele que te fortalece. É o contentamento de estar ao lado de Jesus, sabendo que Ele é capaz de te dar forças para você passar pelas situações que você está passando. Simples. Aprender sobre contentamento lhe trará um fruto de gratidão e contentamento. Aprender sobre o entendimento sobre estar satisfeito. Porque a palavra diz que se nós juntarmos ao contentamento a gratidão e a fé, nós iremos completar um ciclo que dará uma gratidão contente, que é diferente de apenas uma gratidão. E aí, nós vamos entrar no terceiro... Como é que está o tempo aí? Está tudo em ordem? Aí nós vamos entrar no terceiro ponto, que eu gostaria de falar com vocês, que é contentamento e generosidade andam juntos. Ou seja, não podemos dizer que uma pessoa que não é generosa entendeu o que é contentamento. Generosidade. 2 Coríntios 9, 5. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Prepare a sua oferta, gente. Não é simplesmente, tá bom, vou dar. Beleza, deu, acabou, fiz minha parte. Gente, aproveitem esse momento para vocês conversarem com Deus. Façam em comum acordo com Deus. Eu tenho certeza que o teu coração vai ser tocado para você entender o fundamento do que é ser generoso. A generosidade, a pessoa pode doar. Eu vou doar. Só que vocês acreditam que existem doações generosas e doações avarentas? Existem. E muito. E uma oferta, ela comunica algo. Veja bem, nós falamos de Abel e Caim, no capítulo 4 de Gênesis. Em Hebreus, muito tempo depois, é citado novamente, dizendo assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim,
Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Ou seja, uma oferta, ela atravessa gerações. Porque a sua oferta, a sua generosidade, vai tocar pessoas que vocês não imaginam. Eu estava conversando, desculpa, eu esqueci teu nome? O André. Ah, é o André, que é o xará do André, que também está aí, né? Pô, o André é maromba, hein? Pô, caraca, o casalzinho ali é dos meus. Eu estava falando com o André ali, eu lembro, eu sempre cito, quando nós começamos aqui, né, quando eu, o Ronald e mais algumas pessoas, nós sonhamos com esse local, e a gente veio, o Mozart que estava junto também, né, a gente veio carpir aqui, era só um mato, cheio de cascalho, lembra? Aí as pessoas perguntam assim, tá, mas o que a tua generosidade vai trazer? Gente, qualquer investimento feito na igreja, na noiva de Cristo, se uma pessoa passar ali na calçada agora, entrar aqui e aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da vida dela, já valeu todo o nosso investimento. Porque eu tenho certeza absoluta que se alguém chegar para outra pessoa e dizer assim, quanto é que vale para você ter a tua vida eterna? O cara vai dar tudo o que ele tem. E não é isso que eu estou pedindo para vocês. E não é isso que a palavra está pedindo para vocês. É para vocês entenderem que qualquer seja a generosidade que o seu coração está indicando, fará com que se multiplique isso num valor imensurável. Em 2 Coríntios 9, 6 e 7, fala, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, nós acabamos de falar. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Tá. Ale, Deus só ama quem dá com alegria? Não. Gente, Deus amou nós de tal maneira, mesmo nós sendo inimigos dele. Nós, eu estou falando humanidade. Alguém vai dizer assim, não, mas eu nunca falei mal de Deus. Gente, tem tanta história na Bíblia. Pega o povo hebreu saindo do Egito lá. Ah, estou com fome, codorna. Ah, estou com fome, maná. Ah, estou com sede, água. E mesmo assim eles reclamavam. Deus olhava assim, tá bom. E continuava amando o seu povo. Não deixou entrar na terra prometida, né? Mas isso é uma outra história. Deus nos amou, sabe por quê? E Ele nos ensinou. João 3,16, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é a maior forma de amor? Deus deu o maior bem que Ele tinha por você, por mim. Isto sim é generosidade na mais pura e plena forma. Ale, pô, mas você também, pô, mas Deus é Deus, né? Quem sou eu? Efésios 5:1, vamos lá. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Seja um imitador de Deus. E veja bem, não queira ser Deus, você já deu errado uma vez. Seja imitador de Deus. Gente, entenda o que Ele quis nos ensinar. A última pregação que eu trouxe para vocês, a gente falou que Jesus veio entre nós, não só para nos dar a vida eterna, Ele veio para nos ensinar como é ter caráter, como nós devemos nos comportar. A razão de ser generoso é revelar a Deus, e com isso,
Aquilo que recebemos de Deus devemos compartilhar, transbordar. 2 Coríntios 1:4, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Devemos transbordar salvação, prosperidade, saúde, finanças, tudo transborde. Sabe por quê? Porque aquele que transborda está sobrando. Ninguém transborda. É o exemplo do copo de água. Está enchendo, a hora que a água começa a sair é porque está sobrando, gente. Frasezinha para vocês anotarem. Melhor que ser abençoado é ser abençoador. Melhor que ser provido é ser levantado por Deus para ser provedor. Gente, foi feita uma pesquisa com alguns, lógico, uma amostra de cristãos, como eles oram com relação às finanças. Carla, como é que você ora, estou só dando um exemplo, como é que você ora para Deus te prover? Mais de 80% dos cristãos oram assim: Pai, muito obrigado pelo que o Senhor me dá, e eu quero muito que o Senhor me dê o suficiente para eu viver. Está errado. Está errado, gente. Aquele que pede somente o suficiente para viver é egoísta. Falei que eu ia botar o dedo na ferida? Aquele que pede para Deus somente aquilo que ele precisa para viver, ele não está pensando em ser generoso com o próximo. Não tem como. Sabe por quê? Porque você vai orar e você vai pedir para receber somente aquilo suficiente e você vai ter que tirar do teu, entendeu? Para dar para o próximo. Você não vai fazer isso. É mais difícil. Agora, quando a tua oração muda e você pede para Deus, Deus, eu quero provisão o suficiente para eu viver e para eu transbordar, para eu poder ser generoso com o próximo, para eu poder lá na minha igreja, alguém que estiver passando por uma situação, eu ter o prazer, a alegria em chegar ao próximo e dizer assim, o teu problema eu resolvo, porque Deus proveu na minha vida para que eu pudesse ajudar você nesse momento de dificuldade. Senão não adianta. Senão cada um tem sua conta e ele não precisava estar vivendo em igreja. Na sequência, em 2 Coríntios 9:10, diz, aquele que supre a semente. Veja bem, essa passagem aqui, ela é uma passagem que tem uma simbologia, vocês vão entender o que eu acabei de explicar para vocês. 2 Coríntios 9:10 assim, aquele que supre a semente ao que semeia e ao pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, por nosso intermédio. A sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Aqui, Paulo está explicando que Deus vai suprir para a gente a semente, ok? A semente que Paulo fala aqui é a semente de trigo. Não sei se todos sabem, mas a semente de trigo é a mesma que você faz o trabalho para fazer a farinha, para fazer o pão, e também você pode plantar ela novamente para que ela dê novamente mais sementes, mais trigo. Quando Deus fala isso para a gente, é porque Ele quer que a gente entenda que toda semente que você recebe, uma parte é para você, o pão para você comer, e outra parte é para você plantar, para ter mais, para conseguir ser o quê? Generoso. Gente, está explicado aqui. Semente é para que a gente possa ser generoso. Ou seja, partes dos nossos recursos chegam em nossas mãos
para a gente comer. E a outra parte serve para a gente plantar na vida de alguém. Nós precisamos, estou chegando no final, gente, nós precisamos entender que a nossa salvação ela tem que ser completa, inclusive nas nossas finanças. Eu vou dar um exemplo para vocês e vou mostrar para vocês que a salvação ela é completa, inclusive em nossas finanças. Um personagem bíblico que para mim, até falei com eles aqui que eu preciso tomar cuidado com o que eu vou falar. Gente, eu vou contar um negócio para vocês, mas tá gravando? Tá, né? Mas vou falar assim mesmo. Eu tenho 1,85 m, eu morro de medo de anão. Eu tenho medo. Eu acho que quando eu era pequeno, acho que minha mãe tinha aqueles anãozinhos de jardim, assim, sabe? A mãe falava pra gente, lembra? Não encoste no anãozinho lá que cresce berruga no dedo, uns negócios assim. Aí eu comecei a ficar com medo de anão. Mentira, tô brincando. Mas eu confesso que eu tenho sempre dá confusão comigo com anão. A Ju conhece essa história. E eu vou falar de Zaqueu. E Zaqueu não fala que ele é anão, mas fala que é de baixa estatura. Se ele é de baixa estatura, eu suponho que ele era um anãozinho. Em Lucas 19, 8, 9 fala: Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Olha o que Jesus fala para ele. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Gente, generosidade traz salvação na vida de vocês. É muito fácil. Estava falando com o André também no começo ali. Um dos versículos mais, eu não vou dizer deturpados, mas mais mal empregados, mas com um princípio muito maravilhoso, é Romanos 10, 9, que fala: todo aquele que declarar com a sua boca que o Senhor é Senhor e Salvador, Cristo é Senhor e Salvador de suas vidas, eu declararei perante o Senhor e ele será salvo. Só que tem um detalhe: quando a gente entender que a salvação ela vem depois de ser Senhor de suas vidas, você vai entender que tudo que está escrito na palavra é para você obedecer. Eu às vezes pergunto para as pessoas: o que vocês falariam para Jesus se ele chegasse aqui agora? Ah, tu ia perguntar: puxa Jesus, que maravilha, pô, você fez Pedro andar sobre as águas, me faz andar aqui, tem um marzão bonitão aqui, deixa... Cara, tem milhares de respostas. Sabe qual que é a primeira coisa que você tem que fazer perante Jesus a hora que ele chegar? Isso aqui, ó. Se ajoelhe, porque é o Rei dos Reis que estará entrando nesse local. E o Rei dos Reis é aquele que manda. Nós não vamos viver uma democracia. Não. Nós vamos viver sob um reinado. E quando nós temos um rei, a gente se curva perante ele e obedece. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por esta noite abençoada. O Senhor sabe o quão maravilhoso o Senhor é em nossas vidas. Senhor, faz com que entendamos cada vez mais o quão importante é termos atitudes que honrem ao Senhor. Faz com que nós cada vez mais entendamos que o contentamento está no Senhor e que a generosidade traz salvação. E a generosidade traz salvação porque a palavra é clara: aquele que é generoso recebe a salvação do Senhor, e tudo aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Muito obrigado, Pai. Um bom final de semana a todos vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Quantos foram abençoados? Amém. Fique de pé então. Pastor, hoje eu trouxe um visitante. Que maravilha. Nós estamos pregando Bíblia. Eu não sei se você sabe, mas nós temos 50 cultos esse ano. 50. Nós destinamos 3 deles
para falar sobre um princípio de finanças. É pouco, né? É pouco. Tem pastor precisando receber essa pregação aqui, tá? Mas eu quero que você entenda que nós estamos num lugar para sairmos não arrepiados, não com informação, não com conhecimento. Nós estamos num lugar que quem opera aqui, opera para transformar. Transformando os nossos corações, a nossa mentalidade, a forma com que a gente enxerga as coisas. Eu falei semana passada sobre Mamon, que não é uma fruta, você deve saber, tá? É um espírito maldito que quer estar na minha e nas suas finanças. Mas para a honra e glória de Deus, nós estamos sendo instruídos pelo Espírito Santo e não por Mamon. Então é diante disso que você sai essa semana. Eu anotei pelo menos uns 12 versículos. Pastor, eu não me arrepiei hoje, glória a Deus. Semana que vem a gente diminui o ar para você ficar mais... Brincadeira. É para você sair daqui pensando assim, Espírito Santo, onde que eu preciso ser confrontado? Espírito Santo, eu vou ler aquele versículo que eu fiquei na curiosidade, eu tenho alguns ali. Abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, traz alinhamento, traz mudança onde precisa mudar. Eu não sei, é o Espírito Santo e Ele vai te conduzir ao longo dessa semana. Amém? Vamos adorar, continuar adorando a Deus? Como tu, Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, manso e humilde assim. Não há ninguém, não há igual a ti, igual a ti. Não há, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença
a vida é o teu amor. Admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Você pode aplaudir Jesus? Espírito Santo de Deus, nós te amamos. Ah, Jesus, obrigado. Antes de nós encerrarmos, faça essa oração comigo. Espírito Santo, um pouquinho mais forte. Espírito Santo, eu creio, recebo a tua orientação. Faz de mim um servo teu. Mamon não é o meu servo. Espírito Santo, obrigado. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus.